Bom, galera, então estamos de volta. Vamos para a nossa aula de resolução de questões. Estamos agora na questão número 15, para dar continuidade à nossa resolução de questões. E aí, você já tem gabarito? Leia a questão. Mas se você não tem o gabarito, eu recomendo que você pause o vídeo, tenta responder as questões e depois volta com a questão respondida, ok? Questão número 15. Considere que Aldo, penalmente capaz, o que significa penalmente capaz? Imputável. O que significa penalmente capaz? Maior de idade, acima de 18 anos de idade. Após ser fisicamente agredido por Jeremias, então entenda, Aldo foi agredido por Jeremias. Aí, Aldo comprou um revólver. Tenha comprado um revólver e após municiá-lo, colocou munição no revólver, tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto. Ou seja, Aldo foi no local de trabalho de Jeremias, sem, no entanto, o encontrar. Considere ainda que, sem desistir de seu intento, Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias, que, sem nada saber, tomou direção diversa. Flagrado pela polícia, no momento em que esperava por Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa imperfeita de homicídio com pena reduzida de 1 a 2/3. Bom, o que essa questão veio nos falar? Que Jeremias agrediu Aldo. Aldo foi vingar daquela agressão, comprou um revólver, municiou o revólver, foi até no percurso, no caminho que Jeremias faz da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, ficou posicionado ali esperando Jeremias sair do trabalho e descarregar a arma e matar Jeremias. Só que Jeremias não faz a mínima ideia que Aldo está fazendo isso. E por algum motivo ele não pega aquele caminho para ir para a casa dele, ele vai fazer outra coisa. Então pegou o caminho diverso. Só que aí passou a polícia. No que passou a polícia fez um baculejo ali em Aldo e encontrou a arma. Quando a polícia encontrou a arma, perguntou para Aldo por que estava com aquela arma. E Aldo responde para a polícia que aquela arma ele estava portando porque ele tem a intenção de matar Jeremias. E a pergunta, no final, diz: nessa situação, Aldo responderá por tentativa imperfeita de homicídio com pena reduzida de 1 a 2/3? Primeira coisa, para você responder por um crime, você tem que lembrar do iter criminis. Iter criminis. O iter criminis, primeira fase é a cogitação. Primeira fase é a cogitação. A segunda fase são os atos preparatórios. A terceira fase são os atos executórios. A quarta fase é a consumação. Ou seja, quando Aldo é agredido fisicamente por Jeremias, ele cogita matar Jeremias. Aldo cogita se vingar, cogita comprar uma arma, municiar a arma. Quando Aldo compra a arma, municia a arma, vai para o caminho que Jeremias faz, ele está se preparando. Então ele está na segunda fase do iter criminis. Quando a polícia chega e faz o baculejo, ali o sacode,
e encontra a arma com Aldo, e Aldo fala que está naquele lugar, posicionado, para atirar em Jeremias, ele está na segunda fase do iter criminis. Ou seja, ele está nos atos preparatórios. Eu te pergunto, alguém é preso na primeira fase do iter criminis? Seja por crime tentado, seja por crime consumado? Resposta, não. Ninguém é preso nem processado por um crime tentado ou consumado na primeira fase do iter criminis. Iter criminis, que significa caminho do crime, percurso do crime. Atos preparatórios. Segunda fase do iter criminis. Alguém é processado, alguém é condenado, alguém é julgado, seja na modalidade tentada, seja na modalidade consumada. Se esse alguém estiver na segunda fase do iter criminis, resposta, também não. Olha, professor, aonde é que a pessoa vai ser presa? Aonde é que a pessoa vai responder pelo crime tentado? A tentativa inicia onde? A tentativa inicia aqui, ó, na terceira fase, nos atos executórios. E a pessoa só vai ser processada e condenada pelo crime consumado quando ele estiver aqui, ó, na quarta fase. Então a terceira fase, você vai responder por tentativa. Tentativa. Então a terceira fase, na terceira fase, você responde por tentativa. Só que ele foi preso, entre aspas. A polícia chegou e conversou com Aldo, fez o baculejo. Ele estava na segunda fase do iter criminis. Por quê? Porque ele não começou os atos executórios. Quando é que inicia os atos executórios? Quando ele empunha a arma, mira a arma e começa a disparar a arma na outra pessoa. Aí você iniciou os atos executórios. Aí você saiu de atos preparatórios e foi para atos executórios. Você iniciou a execução, iniciou os atos executórios. Você saiu dos atos preparatórios. Então, quando a polícia chega e vê o Aldo com a arma, para o crime do artigo 121 do Código Penal, para o crime de homicídio, Aldo está na segunda fase do iter criminis. Portanto, Aldo não vai responder por nada. Aldo não vai responder nem por tentativa. Aí você poderia me questionar. Qual a pergunta que você poderia fazer para mim? Professor, mas ele já tinha cometido o crime de porte ilegal de arma de fogo. Sim, ele já cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo. Sim, mas para o crime de homicídio, não. Então ele pode ser processado, ele pode ser condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo? Sim. Ele está na segunda fase de um outro crime. Ele está na segunda fase do crime de homicídio. Mas para o crime de porte ilegal de arma de fogo, ele já está na quarta fase. Já foi consumado o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então você tem que saber separar. O que a banca está analisando? A banca está analisando o crime de porte de arma de fogo? Não. A banca está analisando, nessa questão, o crime de homicídio. Artigo 121. Para o crime de homicídio, Aldo vai ser responsabilizado? Não. Então a questão está errada, porque a questão fala que Aldo vai responder por tentativa imperfeita de homicídio. A questão está errada. Bom, galera, vamos agora para a questão número 16. Questão número 16, você já fez essa questão e aí, você acha que você acertou? Questão para escrivão da Polícia Federal. Considere que Bartolomeu, penalmente capaz e mentalmente são, tenha praticado fato típico e antijurídico. Lembrando que o crime, o Brasil adotou a teoria
tripartite de crime. O que é a teoria tripartite? Tri é de 3, partite é de parte. Então, crime tem 3 partes. Então, considere que Bartolomeu, penalmente capaz e mentalmente são, tenha praticado fato típico e antijurídico, em estado de absoluta inconsciência, em razão de estar voluntariamente sob influência de álcool. O que é uma pessoa estar voluntariamente sob influência de álcool? Significa que foi uma pessoa que bebeu porque ela quis. Tá? Voluntariamente, de acordo com a sua vontade. Nessa situação, Bartolomeu será penado normalmente por força da teoria actio libera in causa. O que significa actio libera in causa? Significa ação, actio, ação, libera, livre em causa, na causa, ação livre na causa, ou seja, em outras palavras, ele bebeu porque ele quis, então ação livre na causa. Se ele cometeu um crime, ele vai responder por um crime. Questão 16, certo ou errado? Questão 16 está correta, perfeita. A embriaguez aqui que não pune a pessoa é aquela embriaguez fortuita, aquela embriaguez que não foi voluntária, a embriaguez involuntária, ok? Então a questão 16 está perfeita, está correta. Questão 17, escrivão da Polícia Federal. Tempo para você responder. Já respondeu? Espero que sim. Se não respondeu, você pausa e volta. Questão 17. Considere que um estuprador, no momento da consumação do delito, tenha sido agredido pela vítima, que antes tentara subjugar. A vítima, então, em posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor. Mas pensando ainda estar sob influxo do ataque, prossegue na reação, infligindo-lhe graves ferimentos. Nesta situação, não é cabível ao estuprador invocar legítima defesa em relação à vítima da tentativa de estupro, porquanto aquele que deu causa aos acontecimentos não pode valer-se da excludente mesmo contra o excesso. Resumindo, o que a questão número 17 fala? Eu quero estuprar uma pessoa, Maria, e a Maria pega uma faca e dá uma facada em mim. Eu parei de estuprar, ela me deu uma facada, eu parei. Só que ela imagina que ela ainda está sob influxo do meu ataque, do estupro. E ela vai lá e começa a dar as facadas em mim, começa a me dar as facadas. Achou macia, achou gostoso perfurar aqui a banha, a gordura. Aí por eu ter iniciado o crime, por eu ter feito ali o estupro, eu vou deixar a Maria ali fazer o meu belo corpo uma peneira. Não posso fazer nada. Não, beleza. Ela está sob legítima defesa. Eu estou parado, não estou mais agredindo ela, não estou mais estuprando ela. Ela está agindo em legítima defesa, eu não posso fazer nada. Não é bem assim. Então é claro que eu posso reagir contra o excesso de Maria. Então a Maria me deu uma facada, eu parei, beleza, legítima defesa para Maria. Maria não vai responder por lesão corporal, ok? Nem por tentativa de homicídio. Com uma facada ela me deu, eu parei, foi o suficiente. Só que ela continuou me agredindo, continuou me esfaqueando. Aí existe um excesso da legítima defesa. Eu quero que você escreva no seu caderno a seguinte observação. Escreva aí. Não existe legítima defesa da legítima defesa. Ok? Vou repetir. Não existe legítima defesa da legítima defesa. Ou seja, não cabe legítima defesa contra
outra legítima defesa. Então, suponhamos, eu vou e dou um murro na sua cara. Aí você, em legítima defesa, me dá um murro na cara, porque você sofreu uma injusta agressão. Eu cheguei e dei um murro na sua cara. Você sofreu uma injusta agressão. Aí para você fazer com que eu pare, você foi e deu um murro na minha cara. Isso é legítima defesa. Agora, eu por ter levado o seu murro, eu não posso falar, não, agora eu em legítima defesa desse golpe que você me deu, eu vou dar um murro na sua cara. Não. Isso seria legítima defesa da legítima defesa. Isso não existe. O nosso ordenamento jurídico não aceita legítima defesa da legítima defesa. Agora eu quero que você coloque uma segunda observação. Cabe legítima defesa contra o excesso da legítima defesa. Ok? Então, o que eu acabei de falar? O que você acabou de escrever? O bom do online é isso, você pausa, volta um pouquinho. Então, eu acabei de falar aqui, cabe legítima defesa contra o excesso de uma legítima defesa. Então, é o seguinte, eu fui e te dei um murro na cara, te dei uma lesão corporal, eu agi com uma injusta agressão em cima de você. Você, em legítima defesa, foi e me deu um murro na cara. Bom, aí eu fui e parei. Só que aí você gostou, pegou uma cadeira, quebrou nas minhas costas, pegou um pedaço de pau, começou a bater em mim. Aí eu sou obrigado a ficar quieto? Não. Porque aí você já partiu para o excesso. Então o excesso da legítima defesa, ele é punível. Então eu posso arguir legítima defesa contra o seu excesso na sua legítima defesa. Então, no caso em tela do estuprador, o cara foi estuprar uma mulher. A mulher pegou uma faca, desferiu uma facada na pessoa, a pessoa parou. A mulher continuou dando facada. Uai, o estuprador tem que dar um murro na cabeça dessa mulher para ela parar de esfaquear ele. Ok? Porque quando ele dá um murro na cabeça da mulher, ele está agindo em legítima defesa contra o excesso da legítima defesa da mulher. Ele vai ficar ali igual um bobo ali, parado ali, não, isso aí, me esfaqueia mesmo, eu mereço? Não, tá errado. Então a questão número 17, ela está certa ou ela está errada? A questão número 17 está errada, porque falou que a legítima defesa em relação à vítima da tentativa de estupro, por quanto aquele que deu causa aos acontecimentos não pode valer-se de excludente, mesmo contra o excesso. Contra o excesso, a questão ficou errada aqui. Contra o excesso, cabe sim legítima defesa. É o que eu acabei de explicar para você. Cabe legítima defesa contra o excesso da legítima defesa. Ok? Bom, galera, próxima questão, questão número 18, delegado do estado de Alagoas. Um abraço para vocês aí de Alagoas. Que belas praias vocês têm. Eu tive o prazer de estar no estado de Alagoas pela última vez, no mês de janeiro do ano passado, ano 2018, Maragogi, perfeito. Recomendo para todo mundo conhecer Maragogi, conhecer o belo estado de Alagoas. Um abraço para todos vocês de Alagoas, meu Nordeste, que eu amo. Um abraço para todos vocês. Vamos lá. Questão para delegado do estado de Alagoas, questão número 18. Considere que Pedro, penalmente imputável, o que significa isso? Penalmente imputável, que ele é capaz, que ele é maior de idade, ele tem mais de 18 anos, penalmente imputável, pretendendo matar Rafael, seu desafeto, aponta em sua direção uma arma de fogo e aperta o gatilho. Por diversas vezes ele aperta o gatilho.
não ocorrendo nenhum disparo. Em razão de defeito estrutural, circula essa parte aqui, ó, defeito estrutural, circula. Defeito estrutural da arma. Foi o motivo pelo qual a arma não disparou. Ele tentou por diversas vezes ali dar o tiro. Forma absoluta que impediu o funcionamento. Nessa situação, Pedro será punido pela tentativa delituosa, porquanto agiu com manifesta vontade de matar Rafael. Bom, galera, não caia nessa casca de banana, não caia nesse canto de sereia. Cuidado. O defeito foi estrutural. Falei para você circular, defeito estrutural da arma. Isso aí é o conhecido crime impossível. Então é impossível ele cometer um crime com aquela arma, disparando a arma, com a arma que tem um defeito estrutural que impediu de forma absoluta o funcionamento daquela arma. Então aquela arma não tem funcionalidade nenhuma para o objetivo que ela foi criada. Ela foi criada para disparar projétil, uma arma de fogo. E ela tem ali um defeito estrutural de forma absoluta que nunca a pessoa vai conseguir atingir seu objetivo, que é ferir outra pessoa, matar alguém. Então, neste caso aqui, a questão está certa ou está errada? Porque fala que Pedro vai ser punido por tentativa. Esse gabarito está errado, galera. Essa questão está errada. Pedro não vai ser punido por nada, nem por tentativa. Porque o crime que ele tentou cometer, que é o crime de homicídio, pelo meio empregado que ele escolheu, é impossível dele se realizar. Porque ele nunca vai conseguir matar o seu desafeto com essa ferramenta, com essa arma. Ok, galera? Crime impossível. Deixa eu passar aqui para a próxima questão. Questão 18, agora nós vamos fazer a questão número 19. Técnico judiciário do Acre. Um abraço aí para todo mundo de Rio Branco. Um abraço aí para vocês do Acre. Tive no Acre aí no ano de 2005. Isso mesmo, dezembro de 2005. Fui lá prestar vestibular na faculdade UFAC, Universidade Federal do Acre, curso de medicina. Então é isso aí, galera. Um abraço para todo mundo do Acre. Isso mesmo. Depois nós conversa mais a respeito da minha vida aí. Já cursei medicina há alguns anos aí, para depois fazer o curso de Direito. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Um abraço a todo mundo do Acre. Tenho um carinho especial para todos vocês do Acre. Em sede de inimputabilidade penal. O que é inimputabilidade penal? O cara é menor de idade, o cara tem menos de 18 anos. Em sede de inimputabilidade penal, basta simplesmente, circula aí, basta simplesmente. Basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental e que a referida doença seja comprovada mediante prova pericial para isenção da pena ou de culpabilidade. Questão número 19, está certa ou está errada? E aí, galera, basta que ele padeça, basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental? Galera, essa questão número 19 está errada. Isso mesmo, a questão número 19 está errada. Porque não basta que ele padeça de uma enfermidade mental qualquer. Então, com o novo Código de Processo Civil, houve alteração no nosso Código Penal, houve alteração no nosso Código de Processo Penal. Antigamente, essa questão estaria correta. Hoje não mais. Hoje, essa enfermidade mental, essa doença mental,
ela tem que ser analisada ao caso concreto. Ela tem que ser analisada com aquele crime que o sujeito cometeu. Porque se ele tiver uma doença mental, mas essa doença mental não tiver relação nenhuma com o crime que ele cometeu, ele pode sim, mesmo com um tipo de doença mental, ele pode sim responder criminalmente pelo crime que ele cometeu. Então nós temos aí alguns casos de alguns tipos de enfermidade, como síndrome de Down, como o autismo. Temos algumas doenças que a pessoa, a depender do crime que ela cometeu, ela pode sim responder criminalmente. Isso tem que ser feita uma perícia. Aqui fala de uma comprovada perícia. Mas por que a questão ficou errada? Vamos lá, vamos ler calmamente novamente. Em sede de inimputabilidade penal, basta simplesmente deixou a questão errada, basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental e que a referida doença seja comprovada mediante prova pericial para isenção de pena ou culpabilidade. Não, que vai ser comprovada pericialmente, vai, ok, tudo bem. Mas se é uma doença que é comprovada por perícia, que o cara é doente mental, então houve uma perícia, foi diagnosticado como uma doença mental, ok, tudo bem, mas aí eu te faço a pergunta, perito, essa doença mental interferiu na tomada de decisão do crime que ele cometeu, sim ou não? Se a resposta do perito for negativa, não interferiu, ok, ele vai responder pelo crime. Agora, se o perito falar, não, isso interferiu sim, aí ele não vai responder pelo crime. Então, cuidado, é uma questão maldosa. Hashtag maldade pura, veneno escorrendo no canto da boca. Não caia nessa pegadinha. Não basta uma simples enfermidade mental. Essa enfermidade mental, ela tem que ter relação direta com o crime que ele cometeu, ok? Para ele ser considerado inimputável. Vamos para a nossa última questão de direito penal, parte geral. Questão número 20. Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Considere a seguinte situação hipotética. Henrique é dono de um feroz cão de guarda, puro, de origem e premiado em vários concursos, que vive trancado dentro de casa. Em determinado dia, esse cão escapou da coleira, pulou a cerca do jardim de casa e atacou Lucas, que era um menino que brincava na calçada. Ato contínuo, José, tio de Lucas, como única forma de salvar a criança, matou o cão. Nessa situação hipotética, José agiu em legítima defesa de terceiro? Cuidado! Cuidado, porque a banca quer te induzir ao erro. A banca não faz questões para você acertar. A banca faz questões para te induzir ao erro, é para selecionar o máximo possível. Bom, o cão pulou a cerca, pulou o muro. Ele pulou por causa do seu instinto selvagem, seu instinto animal, seu instinto irracional. Ele foi atacar a criança por causa do seu instinto. Diferente seria se ele tivesse atacado por ordem humana. Porque se ele tivesse atacado sob ordem humana, ele era um alonga-manos. Ele era uma terceira mão. Ele era uma ferramenta. Ele era uma arma na mão do seu dono. Mas quando a questão deixa claro que o feroz cão escapou da coleira, pulou a cerca e foi atacar, quando uma pessoa, seu tio no caso, viu a situação e deu tiro e matou o cachorro, o tio não agiu em legítima defesa de terceiro. O tio agiu em estado de necessidade
de terceiro. Porque eu só posso falar de legítima defesa contra uma ação humana. Se eu sou dono de um cachorro e eu mandei, pega Rex, mandei o Rex te pegar, e se outra pessoa vê aquela situação e mata o cachorro, essa pessoa agiu em legítima defesa de terceiro. Agora, se o cachorro agiu sem nenhum comando humano, sem o dono pedir, e uma pessoa vai e mata, ela agiu em estado de necessidade. Porque não existe legítima defesa contra animal irracional. Existe estado de necessidade. Questão 20 está errada porque falou legítima defesa de terceiro. Para essa questão estar correta, tem que ser estado de necessidade de terceiro. Bons estudos.